Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar da aula 4, é a aula sobre o processo de execução. O processo de execução ele é composto pela seguinte questão: ele inicia justamente a partir do momento em que já está definido que alguém venceu a demanda, ou seja, que se encerrou a fase de conhecimento, o processo de conhecimento. Então, passados os 3 primeiros vídeos, em que nós discutimos a fase do conhecimento, a segunda instância, chegamos à fase de execução, que é o momento em que, como bem dito aí, é o direito do vencedor, ou seja, aquele que ganhou o processo, de buscar meios para alcançar efetivamente o seu objetivo, quando esse não é alcançado de maneira espontânea. O que quer dizer isso? Efetivamente implica dizer o seguinte, que não vai ocorrer aquele famoso ganhou, mas não levou. O que significa? Por vezes, alguém me deve um dinheiro, eu vou na justiça, cobro esse dinheiro, ganho o direito de cobrar e depois eu vou lá, executo esse direito e a pessoa não tem bem algum. Ou seja, por mais que eu tenha ganhado o processo, eu não consigo efetivamente alcançar os bens da pessoa se ela não tiver vontade própria ou a justiça não me ajudar, certo? Então o que acontece? Por que nós colocamos aqui quando este não é alcançado de forma espontânea? Porque por vezes, quando existe um bom perdedor, o que ele faz? Ele não espera encerrar a fase do conhecimento, ele simplesmente deposita nos autos o valor e pede a quitação. A parte que venceu, por sua vez, dá a quitação e faz o levantamento do dinheiro, não sendo necessário, portanto, que se tenha uma fase de execução. Isso porque é muito comum, por exemplo, contra bancos, eles querem resolver rápido a questão. Então, se eles perderam o processo e percebem que não tem muito o que recorrer, eles vão lá e depositam o valor na conta. Que conta que eles depositam? Na conta do processo, na verdade, que você pode depois pedir o levantamento. Note que isso é muito comum em acordos também. Você entra com o pedido no processo na fase de conhecimento, esse pedido inicial é analisado. Quando a outra parte é citada para poder participar dos autos e se defender, ela propõe um acordo. Se esse acordo é aceito, pois bem, o dinheiro é depositado nos autos, ou até mesmo, dependendo do acordo, ele pode ser depositado na conta da própria autor. Não tem problema. Uma vez que o juiz concordou e homologou o acordo que as partes combinaram, o dinheiro pode ser depositado na conta do autor diretamente. Na Justiça do Trabalho isso é mais comum. Na Justiça Civil é um pouco mais complicado, mas costuma acontecer da mesma forma. Mas para que o vencedor possa passar da fase de conhecimento para a fase de execução, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter o que eu chamo de um passaporte para execução. Esse passaporte, na verdade, é o direito de executar. E de onde surge o direito de executar? De uma sentença ou de um título executivo extrajudicial. Note que a sentença é o resultado de um processo da fase de conhecimento. Em verdade, não é bem da sentença, é do trânsito em julgado, que pode acontecer na primeira instância, depois da sentença, pode acontecer em segunda instância, depois de um acordo, na terceira. Quando o processo encerra e não tem mais discussão, e ele recebe o título de trânsito em julgado, ou seja, não dá mais o que discutir, é a partir dessa decisão que eu posso ir atrás dos meus direitos e reaver numa fase de execução. E aí veja que a gente fala da sentença, que é o título, na verdade, é o trânsito julgado, ou do título executivo extrajudicial. Por que isso? Porque, em verdade, se o processo ele surge da fase de conhecimento e eu venço esse processo com o trânsito julgado, eu dou uma continuidade no processo, então o cumprimento de sentença, ou seja, o processo de execução, ele é uma continuidade do processo de conhecimento. Agora, às vezes eu tenho um título em mãos, por exemplo, uma nota promissória, um cheque recém-voltado 2 vezes, em que eu não preciso provar para ninguém que a outra parte me deve. O documento em si já é um título que diz que a outra parte me deve. Uma confissão de dívida, um contrato com 2 testemunhas e algumas formalidades que ela exige. Tendo essas formalidades presentes, eu posso iniciar a execução direta. Eu não preciso ir para a fase de conhecimento. Então esses documentos, quando eles estão dentro das formalidades, assumem o título de título executivo extrajudicial. Então, para ficar mais fácil de entender, quando a gente tem um processo, a gente ganha e tem o trânsito julgado, o trânsito julgado é o título executivo judicial, vamos dizer assim. E os documentos extrajudicial vem de dizer que ele não começou na justiça, a execução não vai começar na justiça. Ela começa por um direito que vem direto da sociedade, não precisou da fase do conhecimento. Então, extrajudicial, depois. Título judicial é uma continuação do processo da fase do conhecimento. E quando é que termina a execução? Quando a satisfação do objetivo é alcançada. Por exemplo, entra-se com a execução, outra parte paga, processo de execução encerra. Ou a parte vencedora ficou muito tempo procurando bens da parte perdedora e não encontrou nada. Nesse caso, o processo morre por tempo de decurso de tempo, chamada prescrição. Por vezes, o processo fica adormecido por um tempo.
é um arquivo temporário. Muito tempo em arquivo, ele acaba indo para o arquivo definitivo e também morre o processo. Ou até um acordo feito entre as partes, porque geralmente o acordo ele não é exatamente o que as partes queriam no começo. Então quem perdeu não queria pagar nada e quem ganhou queria receber tudo. Elas fazem um acordo, seja pelo valor, pela forma como vai ser feito ou pelas parcelas como vai ser pago. Uma vez que chega uma composição amigável, o juiz homologa isso. Então a execução ela fica sobrestada, significa que ela fica em stand-by, fica parada até o prazo que seria para se honrar o acordo feito entre as partes. Passado esse prazo, ninguém se manifestando ou uma das partes mostrando que está tudo certo, o processo também morre, também ele se encerra aí. Então o processo ele fica paralisado, o juiz ele paralisa o processo pelo prazo desse parcelamento e ao final ele se encerra pelo cumprimento do acordo. Então honrando o acordo ou então honrando o valor da execução, o processo de execução é encerrado. Veja que a execução ela pode ser frustrada ou não. A frustrada é aquela que não encontra bens, então ela fica parada ou pode vir a prescrever em algum momento por não ter bens. Ou não, ela simplesmente encontrou bens, podendo ser total, extinguiu porque recebeu tudo, ou parcial. A dívida era de 1.000 e encontrou 700. Então essa diferença de R$300 fica sendo executada até encontrar ou pode morrer parcialmente. Vamos agora olhar passo a passo, conforme a lei, de como é o procedimento de execução. Então, quando surge o direito de executar, lembrando que nós já dissemos pode ser por uma sentença ou um título executivo extrajudicial. Qual é a origem da sentença? Conforme o artigo 132 do Código de Processo Civil, certidão de trânsito em julgado. É o fim do processo de conhecimento. Qual o nome dessa ação? Cumprimento de sentença. Estou cumprindo a sentença que foi dada. Veja que, em que pese o nome ser cumprimento de sentença, independe da fase em que o processo transitou em julgado. Porque olha que interessante, se por acaso o processo sobe um recurso e vem um acórdão, o que acontece com esse acórdão? Ele altera a sentença, correto? Mas se você prestar atenção no acórdão, ele reforma a sentença. Ele devolve o processo para a primeira instância e altera a sentença. Então aquela sentença sofreu alterações da segunda instância. Não significa que morreu na primeira instância o processo. Ele vai para a segunda instância, a sentença ela é reformada e volta à primeira instância alterando a sentença. Por isso que mesmo que ele vá até o STF, transitou em julgado, cumprimento de sentença. E então, o início do trânsito julgado, no artigo 517, vem uma peça chamada petição de execução e os requisitos estão no 523 e 524 do Código de Processo Civil. Essa petição tem as formalidades necessárias para você poder fazer o cumprimento de sentença. E é feito no próprio corpo do processo de conhecimento, pedindo para que se crie uma execução à parte. Então o processo encerra, o cartório acusa o novo número que vai ser distribuído de cumprimento de sentença, de processo, e começa então a execução. Aí o executado ele é notificado, é um primeiro ato do juiz, ele notifica, intima ou cita qual é então o certo, qual é a notificação correta do executado. Alguém sabe responder? Vou responder. Intimação. Citação é para ele saber que o processo existe. Se vem do cumprimento de sentença e chega aqui, o autor e o réu já sabem que existe o processo. Então, o cumprimento de sentença, na verdade aqui, é uma notificação para as partes, nesse caso, para o executado, de que ele deve e o valor que ele tem que pagar. Diferente se fosse no processo do título executivo extrajudicial, que a gente vai ver depois aqui. Então, da notificação, que nesse caso é a intimação da parte contrária, o devedor tem prazo para cumprir essa obrigação ou impugnar a execução. O que vem a ser a palavra impugnar? É defender-se contra, é não concordar, é querer alterar ou extinguir o que está dizendo na peça da execução inicial aqui do exequente. Impugnação à execução é como se fosse a contestação na fase de conhecimento. A diferença é que eu tenho menos defesas. Eu não posso discutir novamente porquê do valor, se eu devo ou não. Aqui é somente o que a lei permite. É dizer que já paguei, ou que essa dívida ela não tem procedência, ou o valor está incorreto. Então a impugnação ela é restrita, mas de qualquer forma é uma defesa ao que está escrito na inicial. De qualquer forma, aberto o prazo para o devedor, aqui executado, o credor, que é quem é o vencedor, vira exequente. Então na impugnação ele pode pedir a extinção da execução. Por exemplo, pagou por outro meio, entregou o dinheiro na mão do exequente e apresenta o comprovante. Ele pode pedir também a correção do valor, fazendo que o valor da execução está mais do que deveria. Neste caso, o juiz vai analisar. Na questão da execução por extinção, ou seja, pagou tudo, o juiz vai analisar
Se procedente, significa que realmente a prova apresentada demonstra que a execução está paga. Então, o processo é extinto. O juiz ele vai dar a sentença da fase de cumprimento de sentença, alegando o cumprimento integral da execução. Se improcedente, segue a ação e o juiz manda pagar. Se por acaso for correção de valor e for procedente, o juiz corrige o valor da execução e segue agora com o valor correto. Por exemplo, o exequente diz que é 1.000, o executado diz que é 800 e prova que é 800. O juiz fala, ok, é 800. Então esses R$200 não são mais cobrados. Se é improcedente, a mesma coisa do de cima. Segue o processo pelo valor apresentado pelo exequente. Olha aqui, eu deixei uma informação aqui que é um alerta. Cuidado com as impugnações, que elas podem gerar honorário de sucumbência. Então um exemplo é, o exequente ele simplesmente disse que a dívida é R$10.000. Então ele entra com o processo de R$10.000. Na impugnação, o executado prova que na verdade é somente R$2.000. Então sobre esses R$8.000 de diferença, o juiz pode declarar que é um ganho de causa para o executado e pode gerar um honorário de sucumbência sobre esse valor. E aí, aquele que entra com uma prestação com o objetivo de receber um valor, pode não receber ou receber a menos, porque tem aquele valor que ele tem que pagar de sucumbência para o advogado, outra parte. Então cuidado! Quando você for fazer uma execução, cumprimento de sentença, o valor tem que ser muito bem ajustado para evitar esse tipo de coisa. Bom, outro meio de extinguir o processo ou de alegação é o pagamento. Então, o executado, o devedor vai lá e paga o processo. Então, o cálculo apresentado pelo exequente, R$1.000. Vai lá o executado, deposita em juízo, que é numa guia da justiça, R$1.000 e põe o comprovante de pagamento. O juiz extingue a execução por cumprimento de execução. Ou seja, é a mesma questão de procedência. Extingue a execução, alegando o cumprimento integral da execução e a sentença encerra o processo. O que é o próximo passo? O exequente levanta o valor, se o pagamento é feito no processo, através de uma guia chamada MLE. Bom, e quando não há nem pagamento, nem impugnação? Aí o juiz apresenta uma decisão. Bom, este é o cenário mais comum, que é quando as pessoas não pagam porque elas não têm condição ou simplesmente não vão querer pagar. Então aqui iniciam-se os meios forçosos de fazer com que essa execução possa não ser frustrada, ser paga. Então o juiz começa a usar os recursos que ele tem junto com a parte para receber. A parte que faz o pedido de que mecanismo vai ser usado e o juiz analisa se é o momento oportuno para tal. E aí oferece para a parte o resultado desse trabalho feito. Não ocorrendo o pagamento, nem a defesa, passados os prazos para tanto, o juiz apresenta a seguinte decisão. Sobre o valor da execução, acresce-se 10% do valor de multa e desse montante, 10% de honorário advocatício por advogado exequente, porque ele vai ter mais trabalho para fazer essa execução acontecer. No caso, a execução segue. E o juiz intima o exequente para que ele diga como ele quer seguir. A partir desse momento, começam as tentativas forçosas de receber. Quais tentativas existem hoje? Diversas outras. De qualquer forma, vamos apresentar aqui algumas. Inserir o executado no cadastro de inadimplentes, Serasa, fazer protesto judicial, protesto no cartório de notas, bloqueio de valores em conta, então pede-se o basta e ajude, ou então pode fazer o bloqueio prolongado de conta no Sisbajude, que é a teimosinha. Diga-se de passagem a teimosinha, hoje pode-se deixar 30 dias, 90 dias, a conta bloqueada, colocou dinheiro, o dinheiro é bloqueado para pagar a execução. Então fique atento, muitas vezes não é um bloqueio de um dia só. Antigamente era um dia só, não achou nada, segue a vida. Agora pode ficar até 90 dias. Em alguns casos dia sim, dia não, outros casos, outras periodicidades, todos os dias, depende muito de como o juiz pede isso. Pode também fazer a penhora de bens móveis, veículos, motos e outros bens, penhora de bens imóveis, ou seja, bloquear em penhora a matrícula de algum imóvel. Óbvio que tem várias defesas, né? Mas de qualquer forma pode se fazer. Bloqueio da carteira de motorista, bloqueio de passaporte, de cotas de empresa, bloqueio da penhora na boca do caixa. Modalidade pouco vista pelos colegas de trabalho. A penhora na boca do caixa significa que o oficial de justiça vai até a loja, se é uma loja, por exemplo, pede para abrir o caixa. E o dinheiro que está lá, ele simplesmente bloqueia, fala daqui. Ele guarda esse dinheiro e leva para o juízo para decidir de que forma ele vai ser usado para pagar a execução. E isso é muito válido. E outras formas atípicas, como agora surgiu o Sniper, é um pouco mais recente, que você começa a cruzar informações de patrimônio dos devedores para encontrar bens escondidos. Então, cada vez mais novas ferramentas vão surgindo para facilitar o trabalho do exequente e do juiz e dificultar um pouco mais o executado de evitar de não pagar o que deve. Uma vez que nós temos a sequência desse processo, ele não é pago, pode ocorrer o que nós falamos, que é a questão de processo ficar parado ali por um tempo, até que se peça outra dessas medidas. Passado um tempo prolongado, o processo então pode ir para o arquivo e pode também prescrever. E quando estamos diante de um título executivo extrajudicial, a origem pode ser um título com força executiva, por exemplo, um cheque que foi devolvido 2 vezes por falta de fundos na conta corrente do
do devedor. A ação, então, é execução de título executivo extrajudicial, conforme o artigo 784 do CPC. O início é a inadimplência do título. Por vezes, um título tem uma data de vencimento. O início dessa execução ocorre a partir do momento em que o título vencido não é honrado, então do inadimplemento. Então, se eu tenho um título com vencimento na data X, no dia seguinte não está pago, eu já tenho o direito, em tese, de poder executar esse título. E a partir daí segue os trâmites que nós estamos demonstrando. Então, a execução ocorre pela mesma petição do 523 e do 524. Lembrando que executado é o devedor, aquele que deve fazer ou entregar algo para outra parte. É o perdedor do processo de cumprimento ou aquele que deve o título que não pagou. Exequente é o credor, é aquele que vai receber aquilo que a parte devedora ou perdedora deve fazer ou entregar. A partir daqui, segue o mesmo trâmite do cumprimento de sentença. O que muda é só a origem. Então, nós temos a notificação de executado, ele é notificado, lembrando que essa notificação aqui é diferente. Então, como nós dissemos, quando vem de um título executivo extrajudicial, a notificação já não é mais uma intimação, é uma citação, porque até então ele não sabe da existência de processo algum. Então, como o processo do cumprimento de sentença, ele tem uma origem num processo, eu não preciso citar. Como o título executivo judicial, como o título executivo extrajudicial, ele inicia o processo, eu tenho que fazer outra parte tomar conhecimento dele. Então, essa notificação aqui é uma citação. E assim, o mesmo prazo é aberto para que se possa cumprir a obrigação, impugnar, e segue todo o mesmo trâmite já explicado. Perceba que a execução tem o objetivo de encerrar as questões relacionadas aos direitos de quem venceu. De que forma? Valendo-se da justiça, da força do Estado, dos sistemas que podem localizar bens, por vezes até da força policial. Então, dependendo do que se pede, a execução pode prejudicar até a liberdade de alguém. Veja que a gente fala a palavra execução para cumprir aquilo que a sentença traz. A palavra execução vem justamente de sair da questão documental, discussão, e começar a fazer com que o direito avance na sociedade e não fique apenas dentro dos tribunais. Então, está aí a importância da fase de execução, porque, como a gente disse lá atrás, é o direito do vencedor buscar meios para alcançar efetivamente seu objetivo. Efetivamente seu objetivo. Não basta ganhar na justiça, tem que ganhar na sociedade. Tem que alcançar os objetivos que a justiça deu. Então, para extrapolar a justiça para a sociedade, eu preciso da fase de execução por vezes. Perceba qual é a importância dessa fase. Ela encerra a discussão e, por bem, ela resolve aquilo que foi feito desde o primeiro momento em que a parte perdedora não fez o que devia ter feito. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele é cheio de informações. Nós vamos deixar na descrição aqui o livro e deixamos à disposição de vocês qualquer dúvidas por e-mail ou até pela descrição do vídeo. Nos comentários, coloque lá um comentário, eu respondo todos na medida do possível. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para você receber a playlist e poder assistir o curso todo. Clica no sininho porque novos vídeos vão saindo de tempos em tempos. E compartilha esse vídeo com aqueles amigos que têm uma pequena empresa, que está precisando de uma ajuda, para que ele possa, de repente, descobrir que a justiça não é tão complicada assim, que aqui a gente quer descomplicar, tentar tirar o máximo de termos pesados. Quando precisar usar termos jurídicos, a gente explica o sentido deles e deixamos à disposição os nossos contatos para auxiliá-los. Lembre-se que o objetivo aqui é conhecimento, e para isso não mediremos esforço de levar até você. Então, até o próximo vídeo, um grande abraço, hein? Tchau!